Olá, meus queridos, estamos aqui com o nosso discipulado para você, né? Hoje estamos aqui dando sequência aqui ao nosso curso Evangelismo de Oração. Peço você que dê atenção a esse curso, desde a primeira aula, desde a segunda, a terceira e assim até o término. É muito importante. A igreja precisa se desenvolver e a única forma de ela se desenvolver é evangelizando, mas da forma correta, da forma que a Bíblia ensina, não naquilo que nós achamos que tem que ser. E é um problema muito sério quando nós achamos isso, né? Vamos lá? Hoje nós vamos na nossa segunda unidade, né? Na segunda aula, né? Na unidade 2, que o tema dessa unidade é Evangelismo de oração de acordo com Jesus. Então, vamos lá aprender hoje sobre isso, né? Deixa eu colocar o meu computador aqui mais próximo para a gente poder agilizar ele. Vamos lá. Antes de podermos transformar o clima espiritual de nossas cidades, precisamos saber usar na prática uma das nossas principais ferramentas: evangelismo através da oração. Em palavras simples, evangelizar através da oração é conversar com Deus sobre aqueles que estão à nossa volta antes de conversar diretamente com essas pessoas sobre Deus. Então, antes de tudo, esse talvez seja o maior pivô do problema para nós, para que a igreja não tenha uma evangelização adequada e segundo o ensinamento de Cristo, é que a gente vai sempre diretamente às pessoas. Mas antes disso, nós precisamos, sobretudo, conversar com Deus sobre determinadas pessoas. Antes de você ter um confronto com essa pessoa, antes de você ir até essa pessoa, você, antes de tudo, precisa conversar com Deus sobre ela. Passar para Deus a forma, e até mesmo pedir orientação a Deus, como chegar até mesmo dela, de uma forma que Deus, da orientação de Deus. Você entendeu? Esse é um dos problemas que a gente está tendo hoje aí na nossa redondeza, né? Você olha para um determinado lugar, né? Hoje, né? A gente vai lá e começa a querer logo diretamente, né? E no final das contas, as coisas não funcionam, porque, antes de tudo, nós temos um problema, né? Que o problema é que nós estamos lidando com o problema da chamada cegueira espiritual. Satanás tem cegado. Então, antes de tudo, nós temos que, de alguma forma, procurar entrar lá para que eles possam nos ouvir. Ao nos ouvir, é claro, que aí vai ser desmascarado a máscara da cegueira espiritual, e aí vamos chegar lá. Vamos lá? Nós vamos usar aqui, amado, né, usar aqui o capítulo 10, o 10 de Lucas. É que o primeiro ponto diz evangelismo de oração em 4 passos fáceis, né? A gente vai aqui usar o versículo 5, versículo 8 e o versículo 9 do capítulo 10. Vamos lá. O versículo 5. Ao entrarem numa casa, digam primeiro: a paz seja nesta casa. A gente vai explicar daqui a pouquinho sobre isso. O versículo 8. Quando entrarem numa cidade e ali forem bem recebidos, comam do que lhes for oferecido. Esse ponto é também muito importante, que a gente vai procurar esmiuçá-los aqui de forma bem clara para você. Curem, o versículo 8, 9 agora, né? Curem os doentes que nela havê e digam ao povo dali: o reino de Deus se aproxima de vocês. Vamos lá. Nesse método, ele nos chama a fazer 4 coisas pelos perdidos. Primeiro, abençoá-los com paz, ter comunhão com eles, cuidar de suas necessidades e proclamar-lhes as boas novas. Então, está aqui 4 coisas que Jesus nos ensina como evangelizar, né? A gente vai
Eu não vou aqui comentar, porque mais para frente a gente vai comentar sobre isso. O primeiro passo abre a porta para a segunda, e assim por diante. Porque aí você vai abençoar, nesse abençoar, você vai haver comunhão com eles, vai haver aquela empatia, aquela coisa linda de relacionamento, e depois você vai depois cuidar da sua necessidade, que seja doença, seja necessidade de alimento e outras coisas mais. E depois sim, é que vai proclamar as boas novas. Você entendeu? Que as boas novas sempre pregar o evangelho, sempre vai ser a última coisa. Antes de tudo, você tem que abençoar, ter comunhão, suprir necessidade, depois sim você vai proclamar. Esse talvez seja esse o problema. Você já quer falar. É muito importante entender que esses passos estão interligados e, para serem efetivos, devem ser implementados na ordem que Jesus os ensinou, né? Não existe separação uma da outra. Eles sempre vão ser interligados uma à outra. Aqui, vamos lá. A primeira parte, precisamos comunicar paz aos perdidos. Bom, aqui está uma X da questão que eu tenho falado muito em todos os aspectos. Como é que você vai criar paz se você cria confusão? Eu vejo aí, amados, uma confusão política, pastores e membros de igreja se envolvendo com política, até discutindo, incrível que pareça, discutindo preferências partidárias. Gente, onde estamos hoje? Como é que evangeliza o mundo se você traz confusão? O que Jesus disse lá em Mateus capítulo 5? Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Olha só, né? Aí a pessoa diz que eu sou filho de Deus, mas ele não pacifica, ele só cria problema, só cria confusão. Amado, essa situação também é difícil hoje. Nós precisamos resolver isso o mais rápido possível, né? Temos aí uma turma de líderes espirituais, líderes, não vou falar que muitos membros da igreja, porque, infelizmente, alguns deles que não são pastores, que não são líderes da igreja, alguns deles são influenciados, outros vão por conta própria, mas eu prego ao contrário. E temos que pregar o que Jesus ensinou, trazer paz, né? Trazer tranquilidade. Tá? O governo não é da sua preferência, ore por ele. É o que ensina o que Paulo falou a Timóteo. Orar para que você quer um país com tranquilidade, quer ter um país bem, então você precisa orar. Ah, pastor, mas fulano não, ele entrou. Eu sempre falo que determinados políticos ou determinadas pessoas entram num determinado cargo político dentro do nosso país, não é para poder, não é porque o diabo colocou ele, não, porque Deus permitiu que ele entrasse para nos provar, até mesmo para poder nos envergonhar e dizer assim, ou para, quem sabe, termos vergonha de dizer, poxa vida, não orei, se orasse ele não entrasse. Né? Ele entrou porque não orou. Ah, pastor, mas eu não votei. Não, você não votou nele, né? Mas você maldiçoou o país, fazendo chacotas, falando isso, falando aquilo. Então, amado, isso é maldição. A gente vai aprender aqui sobre isso. Vamos lá. O método evangelístico de Jesus nos impede, primeiro, a comunicar. Eita, pigarro, né? Comunicar paz aos perdidos. Isso é importante por mínimos 3 razões. Primeiramente, vamos ver por que é importante no método evangelístico de Jesus comunicar paz aos perdidos. Primeiramente, precisamos declarar paz porque, como cristãos, temos estado em guerra com os perdidos. Então, a nossa função aqui é comunicar e proclamar a paz. Eu fico pensando que como é que pode se pregar o evangelho sem comunicar a paz ou viver em paz? Não existe.
É um problema muito sério isso. Nós precisamos urgentemente resolver isso. Eu sempre falo assim, eu estou usando sempre, estou sendo sempre repetitivo sobre isso. Que evangelizar um país, né, onde a gente amaldiçoa nosso governo. Ah, pastor, repito. Aí você fala, ah, pastor, ele é do diabo. Irmãos, se ele é do diabo ou não, isso não compete nós julgarmos, tá bom? Ah, mas o partido é assim. Tudo bem, eu também tenho partidos que eu não voto. Não voto porque eles se declaram antibíblicos. Mas Deus colocou eles lá. Se Deus colocou eles, é para poder nos provar e até mesmo nos ensinar algumas coisas que às vezes que eu tenho observado que determinados irmãos não têm aprendido. Então, primeiramente declarar a paz. Aqui diz aqui Lucas capítulo 7, versículo 34. Veio o filho do homem comendo e bebendo, e vocês dizem: eis aí um glutão, bebedor de vinho, amigo de publicano e pecadores. Pregar o evangelho, pregar a verdade sem amor, olha só, é dar um beijo em alguém quando você está com mau hálito. Eu gostei dessa expressão, né? Eu vou repetir de novo, né? Pregar a verdade sem amor é como dar um beijo em alguém quando você está com mau hálito. É o que está acontecendo. Estamos com mau hálito e pregando a verdade. Ninguém consegue absorver nada disso. João 3,17 diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para que o mundo fosse salvo por ele. E aí eu pergunto a você, essas pessoas que você fala mal lá, ou que falam-se mal deles lá no governo, ele não merece a salvação? É isso que estamos pregando ao falarmos mal ou falarmos alguma coisa sobre ele. Aí, esse camarada do capeta, esse demônio entrou no governo. Não. Estamos declarando que ele também não merece salvação. Estamos contrariando o que a Escritura nos ensina. É vergonhoso. E nós precisamos mudar isso. A igreja precisa mudar isso. Principalmente as lideranças. Aqueles que estão na frente do trabalho. Precisamos mudar isso. Temos que trazer paz para as pessoas. Tá bom? Vamos lá, vamos para o segundo ponto aqui, né? O segundo ponto é que o que nós temos que entender sobre a questão aqui da paz, né? Primeiro lugar, segundo lugar, quer dizer, quando a vez somos perdidos, paramos de amaldiçoá-los. Estamos amaldiçoando, né? Estamos amaldiçoando. Se você está abençoando os perdidos, então você praticamente, isso é fato, parou de amaldiçoá-los. Mas aí que está a questão. Olha só, alguns exemplos aqui que foram colocados e eu quero, com carinho, apresentar para vocês. Ó, quando dizemos aquela senhora do outro lado da rua é uma beberrona, ela vai morrer de cirrose hepática. O que está acontecendo? Estamos amaldiçoando. Aí você passa no tráfico, ali e vê aquelas pessoas lá, olha, tem dois caminhos para eles: ou morte ou prisão, né? Ao você dizer isso, por mais que seja uma realidade humana na prática, na prática não, na vida humana, na vida material, né, humana, vamos dizer assim, mas você não pode pregar isso. Nós temos que pregar contra toda a ideologia do mundo. O que Paulo diz? Para nós nos conformarmos com o mundo, para não andar conforme a ideologia deste mundo. Quando nós andamos segundo a ideologia desse mundo, estamos exatamente amaldiçoando as pessoas. E nosso papel aqui não é amaldiçoá-los, é abençoá-los. Aqui poderíamos dizer o seguinte: Senhor, liberta aquela alma, Senhor, do mundo da bebida, do mundo das drogas, do mundo do tráfico, do mundo disso ou do mundo daquilo, Senhor, liberta eles. Nós temos que profetizar bênção para essas pessoas e não dizer: eu morrer mesmo, não tem jeito, porque está na sua vida. É um problema sério. Provérbio capítulo 11, versículo 11 diz: pela bênção dos retos, a cidade é
exaltada, mas pela boca dos ímpios é destruída. Vamos para a terceira. Comunicamos paz aos perdidos, a fim de neutralizar os demônios que foram designados para cegá-los para a luz do Evangelho. Quando comunicamos paz, estamos neutralizando os perdidos. É aquela ideia que Jesus ensinou para a gente no Evangelho de Mateus, né? Ali no Sermão da Montanha. Nós somos a luz. A luz, ela dissipa trevas. A luz, ela acaba com as trevas. Então, como é que estamos fazendo? Estamos acabando com as trevas? Como é que você vai curar uma pessoa de uma cegueira espiritual se nós estamos cada dia mais mostrando para elas que elas estão certas ao pensar da igreja como estão pensando, pensar do mundo como estão pensando? A Bíblia explica claramente porque todas as pessoas do nosso círculo de influência ainda não se entregaram ao Senhor. Aí nós temos aqui a famosa passagem que eu sempre falo, que nós sempre citamos, que é 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que diz assim: nos quais o Deus desse mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então está aqui explicado que eles estão cegos porque o diabo os cegou. E nós somos a cura deles. O melhor, o veículo da cura deles, e Deus quer curá-los intermédio de nós. Pense o seguinte: Deus não vai fazer isso. É você, sou eu, que temos que fazer, e somos o veículo de Deus para fazer. Tá ok? Se não fazermos, não seguimos as normas dele, não adianta nada, né? A gente não vai conseguir nada disso. Isso significa que o diabo está ativamente cegando essas pessoas, porque a luz não pode ser obstruída passivamente. Tá aí. Vamos continuar. Partindo do fato de que Satanás não é onisciente, ele não pode estar mais de um lugar. Aqui está errado, tá? É onipresente. Vou ter aqui onipresente. Deixa eu escrever aqui. Onipresente. Rapaz, como é que né, faz isso aqui, né? Não pode fazer. Vamos lá. Partindo do fato que Satanás não é onipresente, ele não pode estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Ou então, ele pode cegar as mentes dos bilhões de pessoas. E aí vem a pergunta, então, como ele pode cegar a mente de bilhões de pessoas simultaneamente? Simples. Ele usa demônios, conforme subentende na parábola do semeador, onde depois que a semente é lançada, as aves do céu, representando o diabo e suas forças, vêm e a roubam. Então está aqui. Então está aqui o exemplo. Ó. O semeador, Lucas, né? Capítulo 8, versículo 5 e o versículo 12. Né? O semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Aí o versículo 12. Os que estão na beira do caminho, são os que ouviram. Depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que, crendo, sejam salvos. Toda vez que você for pregar a palavra, temos que pedir a ajuda do Espírito Santo. Não é pregar a palavra quando você prega a palavra com ódio, com mágoa, com rancor, com ressentimento, sem aquela pretensão de trazer cura para as pessoas, porque às vezes, teoricamente, você traz a mensagem é uma mensagem de libertação, mas a pessoa que prega, ela está pregando sem aquela noção de que é libertação. Para isso, nós precisamos estar libertos, precisamos estar ungidos por Deus, para podermos trazer a mensagem de libertação para as pessoas, porque quem liberta não somos nós, não é o que eu prego, é a unção de Deus, que é o Espírito Santo, que vai convencê-los a fazer isso. Então, muito importante nós pensarmos nisso. Vamos lá.
O apóstolo Paulo coloca a tarefa de abrir os olhos dos perdidos diretamente em nossas mãos e dentro de um contexto de evangelismo e guerra espiritual. Olha o que Paulo fala em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, verso 17 e o verso 18. Vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios, para os quais eu não vou livrar, é isso mesmo? É porque eu digitei aqui, amados, e às vezes sai errado, né? Mas a gente vai verificar aqui na Bíblia direitinho, para poder não passar para vocês alguma coisa errada, né? É o versículo 17. Vou livrar mesmo. Vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios, para os quais eu o envio, para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão dos pecados e herança entre os quais são santificados pela fé em mim. Vou livrar eles, intermédio de você. Então nós vamos ser o veículo de Deus para a libertação dessas pessoas. Mas para isso precisamos estar cheios do Espírito Santo. O que Jesus disse, né? Lá em Atos, capítulo 1, verso 8. Né? Recebereis o poder, a virtude que há de vir sobre vocês. Recebam essa virtude. E dessa virtude vocês vão testemunhar, tanto Jerusalém como toda Judéia, Samaria, até os confins da terra. É a unção de Deus que vai nos impulsionar a, a fazer esses testemunhos. Testemunho que que Jesus menciona lá é justamente a pregação do Evangelho. Sem esse poder, sem essa virtude, que é o dunamis, né? Que é o poder de Deus, para podermos explodirmos as obras do diabo. Né? Paulo deixa claro que o papel ativo que Satanás e seus demônios exercem no sentido de cegar os perdidos para o Evangelho. Então, como nós falamos aqui, o diabo não é onipresente. Então, ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Vamos sempre lembrar isso. Mas por que ele opera? Tem os demônios. Satanás tem o seu império. Segundo a Bíblia, que ela nos informa, ele está na potestade do ar. Né? Não diz exatamente como isso acontece. Eu ainda não entrei, inclusive, nesse assunto, né? Mas podemos mais tarde entrar. Mas ele está na potestade do ar. Então, quem opera aqui nessa terra aqui são os seus demônios. Então, quando você vai expulsar alguma coisa, tem que expulsar as ações demoníacas que estão naquela localidade. Né? Então, precisamos ter essa autoridade. Nós vamos mais tarde aqui, estamos estudando muito sobre isso, né? E estamos aí com a ajuda do nosso irmão evangelista e professor Agnaldo, que tem sempre nos auxiliado com alguns materiais, né? Para podermos a gente mais tarde trazer aqui um seminário sobre batalha espiritual. Estou estudando fiamente sobre isso, né? Agora estamos orando para Deus nos dar mais tempo que eu falo é tempo mental, né? Para podermos estudar, para podermos trazer aqui sempre matéria para vocês, para poder auxiliar vocês nessa dinâmica que é a batalha espiritual, tá bom? Mas os demônios aqui operam. Por essa razão, precisamos descobrir como neutralizar o poder demoníaco sobre aqueles que queremos alcançar. Aí entra a questão da sabedoria, que eu sempre falo que temos que pedir a Deus, como diz lá no capítulo 1 de Tiago, versículo 5. Você pode ler lá com calma. Né? Você quer sabedoria? Peça a Deus que lhe dará com muita alegria. Então, vamos pedir sabedoria a Deus, para Deus nos dê discernimento, para Deus neutralizar todas as artimanhas. Todos os locais onde entramos, pode ter certeza absoluta. Existem legiões de demônios, ou muitos demônios, ali operando naquele lugar, impedindo que o evangelho as pessoas sejam alcançadas pelo evangelho, porque eles têm cegado o seu entendimento. Então, nós temos que pedir em oração, sobretudo, né? Lembra? Eu falei que tanto o título é Evangelismo de Oração, que é o nosso curso, para poder neutralizar essas ações demoníacas.
A fim de lidarmos de forma efetiva com nossos inimigos espirituais, não podemos conferir-lhes ainda mais poder abordando os perdidos em ira. Ah, tá aí a questão. Ira contra o governo, ira contra, o nosso colega de trabalho, ira contra as pessoas que estão na rua. A minha esposa tem me policiado muito, amor. Tem que se policiar mais na rua, abençoar mais as pessoas. Eu tenho que aprender isso. Às vezes a gente sai do nosso estado e acaba trazendo coisas, mas a gente vai tá melhorando, tá? Melhorando. E uma coisa que Deus me deu foi o dom de ouvir. Por mais que não pareça, mas eu ouço muito. E tenho nesses conselhos que principalmente a minha digníssima esposa me dá, eu tenho me policiado ou procurado me policiar. Mas vamos evitar a ira, né? A ira. Indignar, a gente vai se indignar, mas se modera, se controla, né? O mundo precisa de paz, o mundo precisa de bênção, e nós somos o canal disso tudo aí. A Bíblia nos ensina claramente que nossa ira não resolvida, escute, dá lugar ao diabo em nosso círculo de influência, até mesmo dentro do nosso lar, da nossa família. Quantos lares, quantas pessoas dentro da nossa família não podem ser alcançadas pelo Evangelho por causa da nossa ira, por causa da nossa expressão que às vezes transmitimos em certas atitudes ou em palavras, e isso sejam obstáculos para cada dia mais os demônios chegar no entendimento dos nossos queridos. Vamos lá? Paulo fala em Efésios, capítulo 4, versículo 26 e 27, que diz assim: fiquem irados e não pequeis. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem dê o lugar ao diabo. Irá aqui é se dignar por alguma questão, mas não pecar. Não pecar quer dizer não prolonga, né? Ele fala não deixe o sol se ponha sobre a sua ira, isso é, não tape qualquer brecha que venha despertar aquela indignação que você tem sobre as pessoas. Tome cuidado com isso. Nossas maldições só vão fortalecer o domínio demoníaco sobre aqueles que estamos tentando salvar. Eu vou repetir. Amado, eu vou repetir isso aqui que você precisa entender. Ou nós precisamos entender. Nossas maldições só vão fortalecer o domínio demoníaco sobre aqueles que estamos tentando salvar. Queridos. Então vamos. Aí você vê o mundo perdido aí, o nosso país perdido, o nosso mundo perdido. Por quê? As pessoas, em vez de usar a tecnologia, as redes sociais para abençoar, estão usando a tecnologia para amaldiçoar o nosso país. Vou lembrar, quando você fala mal de um governo, você não está falando mal do governo, não é somente da pessoa que está no governo, mas sobre o país que a qual ele está sendo governado. Tome cuidado com isso, tá? Bom, hoje a gente vai dar uma paradinha, né? Para podermos deixar para a semana que vem a segunda parte, né? Desse curso aqui, né? A gente vai muito prolongar, não, a gente vai devagarzinho, para que você possa aprender mais um pouquinho, ok? Até semana que vem, estaremos aqui dando sequência aqui. Vamos falar aqui sobre muitas coisas, né? Que precisamos aprender. O tema que a gente vai iniciar semana que vem é a primeira coisa que Jesus nos chama para os perdidos. Vamos ver aqui como é que vamos desenrolar isso. Eu tenho certeza que será muita bênção para você. Deus abençoe. Até semana que vem. Vai dar continuidade aqui sobre esse tema aqui. Tá? Que Deus abençoe. Amém.